Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Este é o canal do Kael e eu sou o Kael e este aqui é o vídeo com spoilers do lançamento da semana, que é o Tron Ares, tá? Se você não conhece meu canal, eu sou o Kael, eu acabo indo no cinema toda semana, eu não vejo o trailer, eu acabo escolhendo o filme pela capa, praticamente não conheço a sinopse. Nesse caso aqui eu até assisti o teaser, porque é uma franquia que eu gosto muito, mas eu costumo ver os filmes ali o mais cru possível, tá? Tento não criar expectativas, o que infelizmente não aconteceu nesse filme, mas é isso. Eu sempre termino de ver o filme, já venho pra casa e já gravo esse vídeo pra vocês. Tanto sem spoilers, tanto que se você não quiser spoilers e quiser ver o meu vídeo sem spoilers, onde eu falo das minhas impressões do filme, eu vou deixar aqui no card pra vocês estarem clicando e estarem assistindo o vídeo sem spoilers. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Peço novamente, gente, se inscreva no meu canal. Tô tentando bater a meta de 100. Eu não tô falando 100 mil, tá, gente? É 100 inscritos. Por favor, me ajuda aí, tá? Se inscreve no canal, agradeço muito, tá? Depois de 100 inscritos, eu prometo que eu começo a falar de outras coisas a não ser os filmes da semana. Até porque eu queria estar falando de série, anime, cultura pop no geral. Vamos então falar do filme Tron Ares, que estreou agora no dia 9 de outubro de 2025, tá? Última quinta-feira. Eu assisti hoje é uma sexta-feira, tá? E, enfim, vai ter spoilers, tá, gente? Enfim, o filme, ele não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. Se você já assistiu meu vídeo com spoiler, você já sabe que eu falei isso, mas pra mim esse filme ele sofre muito com a síndrome do filme de origem. A história dele, de forma alguma, eu achei ruim, mas eu achei rasa, principalmente porque o Tron Legado, que é o seu antecessor, é muito bom. Eu acho esse filme muito bom. O Tron original, né, ele também é muito bom, mas ele é muito melhor no sentido de respeito histórico, do que ele trouxe para a época, os avanços não só de tecnologia, mas a nível de estrutura de história, forma de fazer a maquiagem. E foi legal, foi revolucionário, mas ele não é um filme que envelheceu muito bem. Lógico, as batalhas de Lightseeker no primeiro Tron são excelentes, mas no segundo, no Legado, cara, eu ainda não consigo acreditar que o Legado fez uma bilheteria tão pequena. Eu tenho uma teoria que é por causa do 3D, né? Que era aquela época que se faziam muitos filmes em 3D convertidos e o pessoal acho que não quis ir assistir. Eu tenho essa teoria porque o filme é muito bom. Eu acho que se esse filme fosse lançado nos cinemas 2D, apenas 2D, ele teria ido melhor na bilheteria. Mas enfim, tô divagando. Vamos nos concentrar no Tron Ares. Mas, mesmo assim, eu falando do Tron Ares, eu tenho que falar um pouco do primeiro, né, e do segundo filme. Por quê? Para vocês poderem entender uma certa situação que acontece no Tron Ares. No primeiro filme a gente tem a história do Sam Flynn, onde ele é tragado ali para o universo digital, ele vai parar no grid, e ele é um usuário, ele não é um programa. Onde aí a gente conhece o Tron, que é aquele que luta pelos usuários, a gente tem o Master Control, que é aquele que impede o Flynn de ir embora, enfim. Tem tudo isso ali no primeiro filme. No final ele vai embora, e a partir daí ele começa a desenvolver mais essa tecnologia, né, do laser ali que puxa você para dentro do universo digital, e finalmente a gente tem o gancho para o segundo filme. Infelizmente o segundo filme, ou felizmente, né, o segundo filme, enquanto o primeiro filme é da década de 70, o segundo filme é de 2010. Praticamente ali uns 30, 40 anos depois. O que acabou sendo legal a nível de evolução tecnológica do cinema, tá? Não pro filme. Porque o Tron Legado, ele, cara, visualmente ele é um espetáculo. Mas é um espetáculo, é muito bom. Como eu já falei pra vocês, eu gosto muito desse filme. Então sim, eu vou falar que esse filme é muito bom várias vezes. E ali a gente tem a história do Sam, e não do Kevin Flynn, que é o personagem principal do primeiro filme. E o Sam, ele é filho do Kevin Flynn. Porque o Kevin Flynn, no segundo filme, ele desaparece, porque ele é tragado pra dentro do mundo digital. Tragado não, né? Ele vai pro mundo digital e ele acaba ficando preso lá. E ninguém sabe o que aconteceu. No Legado a gente descobre que ele na verdade ficou preso lá por uma revolução, né? uma traição que o programa que ele fez espelho dele, chamado Clu, fez com que ele tentasse corromper todo o grid, porque eles descobriram os ISOs e os ISOs eram imperfeitos, e o Clu ele foi projetado para buscar a perfeição. Tanto que esse filme, O Legado, ele tem várias, mas várias nuances a nível de filosofia, como por exemplo a perfeição ser um estado, a questão do equilíbrio da perfeição, porque é uma coisa meio paradoxal, mas para você ser perfeito, você tem que ser imperfeito.
Então esse filme ele traz esse tipo de coisa, o Tron Legado eu tô falando, tá? Então ele é muito bom também nesse aspecto. Como a própria arte da guerra, de se retirar do combate, de tentar vencer sem lutar, que o Flynn aplica muito e o Sam chega para mudar todo o jogo. Então, os próprios Isos no filme, que eles não conhecem o mundo real, e a gente tem a Cora, né, que é a personagem da Olivia Wilde no Tron Legado, que ela não conhece o mundo real, tanto que ela não sabe, ela nunca viu o sol, ela não sabe como é que é o calor do sol, e além de outras coisas, enfim, é muito legal esse filme. E se você notar o que eu falei, a gente tem o primeiro filme com o Kevin Flynn, o segundo filme com o Sam Flynn, que é o filho dele, e a gente tem o terceiro agora, que é o Ares, que não tem nenhum deles. E é aí que eu vejo que é o problema para quem conhece a franquia. E por isso que eu acho que esse filme, pra mim, não funcionou tanto. Ele tem esse problema de filme de origem, que ele é um filme que ele vai mostrar a história do Ares, que ele é uma inteligência artificial. Cara, é muito legal o jeito que é desenvolvido ele no filme, onde ele é mostrado o nascimento do Ares, né, que ele ainda não sabe nada, e aos poucos ele vai aprendendo a lutar e a defender o grid. Mas a gente não tá falando do grid da Encom, que é a empresa do Flynn, a gente tá falando do grid da empresa rival da Encom, que é a Dillinger, que inclusive ela tá no primeiro filme, ela também tá no segundo filme, inclusive o personagem Dillinger do segundo filme, eu achei que ele ia ter uma importância numa possível sequência do Tron Legado, que acho que era o Edward Dillinger Jr., que ele era o filho do Edward Dillinger do primeiro filme, que era o vilão, e ele aparece numa cena do Tron Legado, e inclusive ele é interpretado pelo Cillian Murphy, que é um excelentíssimo ator, e nesse filme esse personagem é completamente ignorado, tanto que o vilão é o Julian Dillinger, que é o filho dele. Não é explicado o que acontece com esse personagem, só é mostrado que a esposa dele, que é a Elizabeth Dillinger, ela que ficou ali à frente da empresa por um tempo, né? Mas não explica o que aconteceu com o próprio Edward. E no período dela ali a empresa cresceu, mas a empresa não explodiu, né? Ela acabou ficando sempre em segundo lugar com a Encom. E todo o plot do Ares é isso, onde o Julian ele quer desenvolver uma inteligência artificial que ele consegue retirar do mundo digital e levar para o mundo real e oferecer isso como um elemento militar. É um plot interessante se vocês forem analisar. Porém, esse plot ele é meio que deixado de lado, porque o que acontece? Existe um problema quando você tira um item digital, e leva para o mundo real, porque isso não dura muito tempo. Eles têm um limite de 29 minutos e depois isso tudo se desfaz. Isso se aplica tanto a veículos quanto a programas que vêm ali na forma humana. Então isso é um problema. O Julian não mostra isso, não fala isso pro pessoal que está investindo nele, inclusive os militares lá americanos. E ele tenta manter isso em segredo porque ele quer encontrar algo chamado Código da Permanência. E esse Código da Permanência ele foi criado ou descoberto pelo Flynn, que era o que fazia ele conseguir ir para o mundo digital e voltar e tudo mais. Era por isso que ele tinha tanta fé no projeto dele ali, quando ele estava criando um novo grid ali no Tron Legado. Então isso é muito legal. Só que aí o que acontece? Como não se sabe, ninguém conseguiu replicar esse código, o Julian está procurando ele. Só que lembra, gente, a gente está falando do concorrente da Encom. O que aconteceu com a Encom? A Encom ela sempre foi uma empresa, isso mostra inclusive no segundo filme e também no primeiro, que ela sempre foi uma empresa de tecnologia, que ela criava programas e ela criava jogos. Então a Encom ela é uma produtora de jogos e ela também produz programas. Porém, ela tem um certo problema, onde a CEO dela faleceu, né? E a irmã dessa CEO assumiu o cargo dela e ela basicamente fica pelo mundo procurando, né, o tal código, né, da permanência. A irmã dela que faleceu era a Tess, a gente sabe muito pouco dela, mas a gente só sabe que ela faleceu de câncer. E a personagem principal, né, que é a Eve, ela tá tentando encontrar esse código em vários locais ali onde o Flynn mantinha backups e tudo mais. E ela tá, quando o filme começa, ela tá, acho que em um lugar gelado, não sei aonde, mas ela fica procurando ali com vários daqueles disquetes grandões, sabe? Tentando descobrir onde está esse fragmento de código que pode resolver tudo isso, onde eles vão conseguir retirar algo do mundo digital, levar para o mundo real e aquilo não se desfazer. Então, a importância desse código é muito grande, mas a partir daí, o
que acaba acontecendo? O Ares, ele é apresentado como uma arma, e por ele ser uma inteligência artificial, em determinado momento, ele fica curioso com o mundo real, principalmente a primeira vez que ele vê a chuva, que é durante a apresentação ali que o Julian faz, e ele começa a se questionar, porque ele não é exatamente um programa, ele é uma inteligência artificial. Então ele começa a se questionar se ele precisa seguir todas aquelas diretrizes, se ele não tem um propósito além daquilo que é dito para ele pelo Master Control, né, que é o próprio Julian. Então ele começa a questionar o Julian. E em determinado ponto do filme, o Julian fala para ele, olha, a Eve encontrou o código, porque ela realmente consegue encontrar o código da permanência, e ela manda ele e uma outra personagem chamada Athena, que também é uma guardiã ali do grid da Dillinger, e ela manda os dois irem atrás da Eve e conseguir esse código, custe o que custar. Eles vão atrás dela, que é onde a gente tem aquela cena maravilhosa de perseguição com as Lightsicles na cidade, é uma cena muito legal. E só que eles não conseguem pegar esse código, porque ela tá levando o código num pendrive, ela quebra o pendrive e joga no lago. Então, tipo assim, não tem mais código. Só que aí, o que acontece? Quando chega no momento, no minuto 29, que eles vão se desfazer, ele se desfaz na frente dela, só que vem um helicóptero da Dillinger e dá um tiro nela de laser, aquele laser que leva a pessoa para o mundo digital, e ela é tragada para o grid da Dillinger. E aí lá no grid é gerado um disco, né, que é a mente, se vocês nunca assistiram Tron, o disco é a mente do usuário. E ali tem as memórias dela, tem os fragmentos. Então dentro da memória dela tem o código que eles querem. Só que aí tem um dilema, porque se eles forem extrair o código por ela ser um usuário, né, por ela ser um humano, ela vai acabar sendo... Ela tem uma enorme chance de ser deletada, né, então ela vai morrer. Quando isso acontece e o Julian manda os programas fazerem isso, o Ares questiona, porque ele sabe que ele vai matar um humano, é diferente de um programa que tem um backup e ele faz a pessoa voltar. E essa questão do Ares questionar isso é porque em determinado ponto, o Julian ele usa o Ares para hackear a Encom para tentar procurar esse código. E ele consegue isso, só que na fuga, né, quando os programas estão tentando sair da Encom, um dos companheiros do Ares, eu não lembro agora o nome dele, ele é ferido, o Ares tenta salvar ele, mas o Julian vai lá e simplesmente destrói tudo, né? Ficando só com o código que ele destrói tudo, inclusive ele afeta bastante a Encom, e ele acaba ficando ali com o código que ele queria, né, que era a ficha da Eve. O Ares, nesse ponto, ele pergunta pro Julian por que aquele programa ali que ele foi tentar salvar não foi restaurado. E o Julian fala, ó, ele tava com uma falha, ele tava agindo de uma forma que ele não foi programado e eu deletei. Simples assim. Tipo assim, pra ele era um cara descartável. Mas pro Ares, o mundo dele, o universo dele é o digital. Então, não é assim, para ele não é assim, para ele foi uma morte. E ele meio que sentiu isso, então ele começa a questionar muito. Quando eles vão para o mundo digital e é ordenado matar a Eve para pegar o fragmento do código, o Ares não deixa, ele pega ela e tenta fugir com ela. Enquanto ele está fugindo, ele faz um acordo com ela, ele fala, ó, eu vou te tirar daqui, eu sei que você tem o código, que você já encontrou ele uma vez. Porque ela não lembra do código, eles iam extrair isso da memória dela. E ele fala, ó, eu sei que você vai conseguir encontrar esse código de novo. Então eu vou te levar embora e o meu acordo é o seguinte, eu te tiro daqui e você me dá o código, porque eu não vou dar esse código pro Dillinger. E aí eles fazem um acordo e os dois saem de lá. E aí a gente tem toda parte do final do filme, onde eles levam o Ares ali pra fora, o Julian, ele pega a Athena, manda mais uma escolta e manda a Athena atrás deles, enfim, tem todo esse embate. Só que eles conseguem colocar o Ares dentro do programa original do Flynn, que não é o Tron, o grid do legado, é o grid do filme da década de 70. Então a gente tem toda aquela estética visual antiga, o rosto saturado, aquelas cores, aquelas curvas, aqueles gráficos ruins. Lembra que eu falei que no Tron Legado, a parte da maquiagem digital que muita gente se incomodou, faria sentido dentro do mundo digital? Aqui a gente consegue ver que realmente faz sentido, onde cada mundo digital tem a sua estética diferente. Por exemplo, o grid da Dillinger, ele é completamente vermelho, já o grid da Encol, ele é completamente azul e branco, que são as cores até das empresas. Mas enfim, então quando o Ares ele entra no universo original do Flynn e vai atrás desse código, porque é ali, nesse backup que está
o código da permanência, ele acaba encontrando um fantasma do Flynn. Não é explicado no filme porque ele tá lá, porém, a gente pode entender que ele se tornou um fantasma da máquina, tá? Que é algo ali, quem já assistiu Ghost in the Shell deve saber do que eu tô falando, mas basicamente ele se tornou uma consciência, ele foi tragado para o mundo digital e ele é uma consciência que consegue ali transitar nos ambientes que ele controla. E aí aí sim, a gente tem um ponto bem filosófico no filme, que é a conversa entre o Ares e o Flynn, que é uma conversa muito boa. É uma cena que se passa ali, mas que é algo que ali é reconfortante para quem queria uma sequência do Tron Legado e não teve, que esse filme não é uma sequência do Tron Legado, ele é um novo personagem, um filme de origem e por aí vai. Enfim. Aí o Flynn entrega para ele o código da permanência e ele fala, ó, vocês chamam de código da permanência, mas o correto é o código da impermanência, porque isso aqui não tem volta, é uma vida. Por que ele fala isso? Porque uma vez que o Ares absorve o código da permanência e sai do mundo digital, ele não sai como um programa, ele sai como um humano. Então, morreu, acabou. Enquanto ele era um programa, ele podia ser restaurado via backup. A partir do momento que ele não é mais um programa, acabou, ele virou um humano. E aí a gente tem todo o embate ali no final, onde a gente tem uma batalha, porque a Athena, ela vai atrás da Eve e ela acaba atacando a cidade, né? Ela acaba se rebelando contra o Julian e ela ataca a cidade, ela literalmente trai o Julian, mata a mãe dele, ferra com tudo, porque o Julian tinha escondido dos militares isso, e os militares sabem que essa tecnologia é dele, então ele viu que tudo deu errado. No final, o Ares vence a Athena numa luta bem legal, onde está ela, mais outros dois aliados ali. Tem cenas ali envolvendo caça e também um rastreador, né? Ou um verificador, se eu não me engano, que é também bem legal. Cara, a cena do final é legal. A cena do final é legal. E no final, o que acontece com o Julian? A mãe dele morre, ele tenta salvar, ele não consegue. E no final ele reverte os lasers e ele se traga pro próprio universo digital lá, pro grid da Dillinger. Não mostra muito o que aconteceu depois disso. A Eve, que é a personagem principal, que por incrível que pareça, eu falei bem pouco dela e eu não vou falar muito porque eu não achei uma personagem interessante, tá? Mas a Eve, ela assume a Encom, volta, e ela usa a tecnologia para ajudar o mundo, onde ela consegue fazer digitalmente remédios, alimento, plantações, enfim. Ela consegue ajudar o mundo com a tecnologia dela e a Encom explode. Explode no sentido de sucesso, tá? O filme acaba... Bom, ignorando o que aconteceu com a Eve, o Ares, ele ele vai embora, ele não fica com ela, graças a Deus, porque o filme ele deu a entender várias vezes que ia ter um romance entre os dois que não fazia o menor sentido, e não teve um romance entre os dois, eles são amigos. E quando acaba o filme, na cena final, a Eve recebe um cartão postal, porque o Ares ele tá conhecendo o mundo. E essa cena é legal, porque finalmente a gente vê o Ares como se ele estivesse tentando rastrear o Sam Flynn e a Cora, que são os personagens do Tron Legado. Então, se a gente tiver uma possível sequência, a gente vai ter o Ares, que é um personagem bem interessante, encontrando os personagens do segundo filme, que são personagens bem interessantes, também muito interessantes, e, obviamente, tudo isso ligado pelo Kevin Flynn, que é o criador de todo aquele universo. Cara, então a gente tem um potencial de sequência muito legal. Ao mesmo tempo que a gente tem isso do Ares, o Dillinger, como ele foi tragado por o universo digital, ele chega lá e o universo digital dele está totalmente destruído por causa da revolta da Athena. E ele, lembra que eu falei que quando o humano ele é tragado para o universo digital, é gerado um disco ali com as memórias dele? Acontece a mesma coisa com ele, só que como ele é o criador daquele universo, assim como o Kevin Flynn, ele tem um disco de círculos concêntricos, que inclusive até existe um easter egg, não sei se isso foi proposital ou não, mas o Sam Flynn, quando aparece de costas, ele parece o eremita dos 6 caminhos do Naruto, tá? Com aquele círculo nas costas, enfim. E acontece a mesma coisa quando o Dillinger tá no grid dele e ele recebe o disco. O disco é muito parecido, só que quando ele pega o disco, algo começa a surgir no corpo dele e a gente vê uma forma muito parecida com a Mastermind do primeiro Tron. Então a gente tem ganchos para uma sequência interessante. O personagem do Ares, ele é um personagem interessante. E, no geral, a gente não tem uma sequência do Tron Legado, que era o que eu queria aqui no meu coração. Mas, infelizmente, não teve. Isso torna o filme ruim? Não. É um pouco decepcionante para quem é muito fã do segundo filme, mas, de forma alguma, o filme é ruim, tá, gente? Ele tem ali seus problemas de
roteiro, algumas conveniências, mas é o que eu sempre falo, o filme é divertido, eu gostei. Qual que são os problemas pra mim, e agora eu entro mais na parte do dava pra salvar. O Jared Leto de Jesus Cristo, não, gente. Pô, ficou muito estranho ele como Ares, cara. No fim do filme, se ele aparecesse com aquele visual depois dele ter sumido, cara, seria da hora, porque ia mostrar que ele realmente está vivendo como humano e o tempo passou. Mas desde a primeira cena, não. Inclusive, eu não revelaria o rosto dele em muitas cenas. Eu entendo que tem aquela questão do ator querer mostrar o rosto e tudo mais, mas eu não faria isso. Eu manteria o Ares de capacete fechado até a cena onde ele vai salvar a Eve, no mundo digital do Gilligan. Pra gente poder realmente entender que é aquele personagem. Até lá, deixa a voz só do Jared Leto, o pessoal conhece a voz dele, ele era cantor. Enfim, eu faria dessa forma. Até porque, só pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma situação oposta com a Athena. A Athena, ela aparece sem a máscara. Aliás, a Athena aparece com a máscara, mas quando, por exemplo, eles vão pilotar as Light Cycles na cena de perseguição, o Ares, a máscara dele fecha por completo, a gente não vê mais o rosto, mas ela não, ela a gente vê o rosto. Enfim, existe esse problema. Outra coisa, eu colocaria mais referências aos eventos que aconteceram no segundo filme. Por mais que esse seja basicamente um spin-off, um filme de origem do Ares, tanto que a gente não tem Tron nesse filme, nem é citado Tron no filme, o que é uma coisa que eu achei uma lástima. E isso daí também eu acho errado, e por isso que eu gostaria de ter mais referências dos anteriores. Então eu colocaria mais, obviamente, eu colocaria mais referências dos filmes anteriores. E isso pesou, tá? Pesou. Tanto que esse filme, ele tem muito cara de spin-off, ele tem muito cara de um filme que quer seguir um outro caminho. E ao mesmo tempo ele flerta o tempo todo com os filmes anteriores, porque a gente tem o grid original, é citado o Encom, é citado os personagens dos filmes original, mas é citado tudo de uma forma muito rasa. Então, cara, esse filme ele tem problemas, tá? Ele tem problemas sim, mas eu melhoraria ele no sentido de, por exemplo, quando o pessoal da Encom consegue interceptar o pessoal da Dillinger a nível digital, enquanto a Athena tá atacando a cidade, e eles destroem, entre aspas, ali, o grid do Dillinger, que na verdade eles não destroem, eles só atacam, né? A hora que tem a cena da explosão, que tudo apaga, eu falei, pronto, eles mandaram o Tron pra destruir o Dillinger. E aí eu imaginei que a gente ia ter uma pequena cena ou algo parecido, ou uma situação e não teve nada. Basicamente eles mandaram uma bomba, destruíram um prédio e... Enfim, vocês estão entendendo que falta esse detalhe? E pra mim, uma outra coisa que esse daí sim, pra mim, foi o principal problema, tá? Até então eu não falei disso, mas esse pra mim foi o principal problema. Todos os filmes do Tron, a maior parte da história e a maior parte da trama se passa dentro do mundo digital. Nesse aqui ela se passa no mundo real, e eu acho que é esse que é o problema. A gente tem uma situação inversa do que a gente vê, por exemplo, em adaptações de séries e desenhos e quadrinhos antigos, que é quando a gente tem um mundo fantástico, e em vez da gente ver uma história naquele mundo fantástico, eles pegam aqueles personagens e jogam no nosso mundo. Isso aconteceu em vários filmes. O Howard o Pato, He-Man, enfim, vários filmes desse tipo, que é onde a gente tem um universo que a gente quer ver, e na verdade eles pegam os personagens e jogam no nosso mundo. Eu sei que é pra economizar dinheiro, gente, mas isso torna o filme ruim, tá? O próprio Sonic também foi assim, pelo menos o primeiro foi assim, e, cara, isso de certa forma estraga um pouco o filme. Se bem que o Sonic funcionou, tá? Então não posso reclamar. Mas funcionou também por causa dos memes. Enfim, e esse filme a gente tem um efeito oposto, porque o filme poderia realmente, pelo que foi mostrado a nível de efeito, o filme poderia se passar sim no mundo digital. Mas ele se passa muito no mundo real. E pra mim é um problema nesse filme, tá? Menos da metade do filme é no mundo digital. As cenas do mundo digital é aquilo que encanta, que faz os seus olhos brilharem ao assistir o filme, mas eu achei muito pouco. Eu acho que a partir do momento em que a Eve foi tragada para o universo do Dillinger, seria mais legal a gente descobrir que aquele universo lá, ele tem alguma ligação, porque não faz muito sentido o universo do Dillinger ter acesso à internet, o universo do Flynn, teoricamente, também ter um acesso, e os dois não se conectarem. Enfim, eu não sei como é que eu posso explicar. Faltou, pra mim faltou. Eu colocaria
o desenrolar da história no mundo digital, tá? E seria interessante. Seria interessante, por exemplo, eles, de alguma forma, enquanto a história rola no mundo digital, com a Eve presa, a equipe dela que está do lado de fora, ou a própria mãe do Julian, tivesse uma discussão com ele e ele acabasse sendo tragado para o mundo digital no final, enfim, tem outros caminhos que o roteiro podia ter seguido, utilizando também o código de permanência, que seria para mim melhor, tá? Eu não tenho o que reclamar das cenas de ação, são muito boas, não tenho o que reclamar da estética, é muito bom, inclusive a estética dos anos 80 é muito bom. Não tenho nada a reclamar da aparição do Flynn, eu gostei bastante. Enfim, é isso, gente. Esse é o... É isso. É o que eu mudaria no filme, tá? Pra mim, continua sendo um filme 6,5. E, infelizmente, não foi a sequência do Tron Legado. Pra mim, é o que mais machucou ali, foi isso. Porque eu queria uma sequência do Tron Legado. E eu espero muito que esse filme vá bem na bilheteria, apesar que eu acho que ele só vai se pagar pra gente ter essa sequência do Tron Legado, porque era o que a gente queria ver. Eu tenho certeza que o pessoal que foi no cinema, pelo menos a maioria, se conhece a franquia, foi pra ver a sequência do Tron Legado e não a origem do Ares. Se a gente tivesse o Ares como um vilão, né, porque ele começa como um vilão, e em determinado ponto ele fosse jogado no universo do Flynn e a gente conseguisse ver que o Flynn... O que aconteceu com o Flynn e o Clu depois que eles se assimilaram, qual foi o destino daquele... A gente não vê isso e, cara, é complicado. Enfim. Bom, gente, esse é o vídeo com spoilers do Dava Pra Salvar. Tentei comprimir, espero que isso não tenha ficado com 30 minutos de novo. Pode ficar tranquilo que não deu 30 minutos, não. Deu 27. Espero de verdade, tá? Tentei resumir bastante. Mas é isso. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos. Toda semana, 2 vídeos como esse, né? E o sem spoilers e o com spoilers Dava Pra Salvar. E também as estreias da semana. Muito obrigado a todos. Gente, eu tô quase 1 hora falando aqui. Por favor, deixa esse like pelo menos para fazer valer essa minha noite de sono mal dormida, porque isso aqui é de madrugada. E amanhã provavelmente eu vou acordar cedo, tá bom? Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.